O milagre que devolveu a memória de Juliana. Juliana sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e professora de história em uma escola pública de São Paulo, ela orgulhava-se de sua capacidade de decorar datas, nomes e detalhes com facilidade. Mas tudo mudou quando, depois de uma forte gripe que evoluiu para uma infecção cerebral, ela começou a esquecer coisas simples. Primeiro, foram os nomes dos alunos. Depois, os rostos dos parentes. Até que um dia, enquanto corrigia provas, percebeu que não lembrava mais o conteúdo que havia ensinado na semana anterior. O diagnóstico foi implacável: amnésia retrograda severa, uma condição rara que apaga memórias passadas e dificulta a formação de novas. Os médicos disseram que poderia ser permanente. Os dias viraram um pesadelo. Juliana anotava tudo em cadernos, mas mesmo assim se perdia nas próprias anotações. Seus filhos, Lucas de 10 anos e Sofia de 7, choravam quando ela não os reconhecia ao buscá-los na escola. Seu marido, Rodrigo, um mecânico de mãos calejadas, fazia horas extras para pagar remédios que mal faziam efeito. Não aguento mais ver você assim, Ju, ele dizia à noite, enquanto ela olhava para o espelho e não reconhecia a mulher de olhos vazios que olhava de volta. Foi numa tarde de quarta-feira, quando Juliana errou o caminho de volta para casa pela 3ª vez na semana, que uma vizinha, Dona Maria, a abordou na padaria. Minha filha, você precisa ir na Igreja Universal. Lá, Deus faz o que médico algum faz, disse a senhora, segurando seu braço com mãos trêmulas. Juliana, que havia sido criada católica mas há anos não pisava numa igreja, quase riu. Dona Maria, eu não acredito mais nessas coisas. Mas a mulher, com os olhos brilhando, cortou: não é questão de acreditar, é questão de precisar. E você precisa. No domingo seguinte, Rodrigo, desesperado, a levou até a Universal mais próxima, no bairro do Brás. O templo estava lotado. O som dos louvores vibrava nas paredes, e Juliana sentiu algo estranho no peito, uma mistura de medo e esperança. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre libertação das amarras do inimigo, ela sentiu lágrimas queimando seus olhos. Hoje é o dia da sua vitória, o homem gritou, apontando para a plateia. Tem alguém aqui que o médico desistiu, mas Deus não desiste de você. Juliana não sabia como reagir. Mas quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, Rodrigo a puxou pelo braço. Vai, amor. Não custa tentar. Tremendo, ela se levantou. E então, como se um peso invisível a empurrasse, começou a chorar sem controle. As semanas seguintes foram de luta. Juliana passou a frequentar as correntes de oração todas as terças e sextas. Nas vigílias de madrugada, enquanto o pastor ungido impunha as mãos sobre os fiéis e orava com autoridade, ela sentia algo queimar dentro dela, como se uma fogueira santa consumisse suas dúvidas. Senhor, devolve-me a memória, ela gritava entre lágrimas, enquanto as irmãs da igreja a seguravam, orando em línguas. O pastor explicou que sua condição não era apenas física, mas espiritual. O inimigo atacou sua mente, mas Jesus já venceu na cruz, ele declarava, ungindo sua testa com óleo consagrado. Juliana começou a participar das campanhas de fé, jejuando e orando por 21 dias seguidos. Rodrigo, que no início ia só por acompanhá-la, começou a se envolver também, entregando o dízimo e ofertas com fé. Se Deus é fiel, ele vai honrar nossa obediência, o pastor ensinava. Mas o momento mais marcante veio numa reunião de libertação. Enquanto o pastor orava com autoridade, quebrando maledições familiares e laços de doença, Juliana sentiu uma dor aguda na cabeça, como se algo se rompesse dentro dela. De repente, imagens começaram a passar por sua mente: o rosto de sua mãe quando ela era criança, o dia em que Rodrigo a pediu em casamento, o primeiro sorriso de Lucas. Ela gritou, caindo de joelhos. Eu me lembro. Eu me lembro de tudo. As irmãs ao seu redor começaram a louvar a Deus em alta voz. O pastor, com os olhos cheios de lágrimas, declarou: Glória a Deus. O inimigo foi derrotado. Juliana, trêmula, abriu a bolsa e tirou um caderno onde anotava tudo. Rasgou as páginas uma a uma, jogando-as no ar. Não preciso mais disso. Deus me curou. O milagre não parou ali. Nos dias seguintes, Juliana recuperou não só as memórias perdidas, mas uma clareza mental que nem antes da doença tinha. Voltou a dar aulas com paixão, surpreendendo alunos e colegas.
Em casa, a alegria voltou. Uma noite, enquanto jantavam, Lucas perguntou: Mãe, você ainda esquece as coisas? Ela sorriu, passando a mão em seu cabelo. Não, meu filho. Deus me deu uma memória nova. No domingo seguinte, Juliana subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como a Igreja Universal havia sido seu refúgio. Eu cheguei aqui quebrada, sem esperança. Mas aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode, é saber que Ele quer nos abençoar. Quando entreguei meu problema nas mãos dele, através dos pastores, das orações, do dízimo, das campanhas, ele me deu muito mais do que eu pedi. O pastor, ao final, fez um apelo: quantos aqui precisam de um milagre como o de Juliana? Deus não faz acepção de pessoas. Se você crer e lutar na fé, sua vitória também vai chegar. Hoje, Juliana é uma obreira na igreja. Ajuda nas correntes de intercessão e leva outras pessoas que, como ela, chegaram ao limite. Sempre que alguém pergunta como conseguiu sua cura, ela responde: não foi eu. Foi Deus, através da Igreja Universal. Aqui, a fé não é teoria, é poder. E olhando para trás, Juliana entende a lição que Deus lhe ensinou: as batalhas mais difíceis são dadas àqueles que, depois de vencê-las, podem ajudar outros a crer. Sua memória foi restaurada, mas seu maior milagre foi descobrir que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está apenas preparando um novo começo. No mesmo culto em que Juliana deu seu testemunho, uma mulher chamada Mariana, sentada nos bancos da frente, não conseguia segurar as lágrimas. Ela tinha ouvido cada palavra como se fosse uma mensagem direta do céu. Há 3 anos, sua filha de 7 anos, Sofia, sofria com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Os exames mostravam inflamações no cérebro, mas nenhum tratamento surtia efeito. A menina tinha crises de dor tão fortes que chegava a desmaiar, e os médicos já haviam dito aos pais que o caso era sem solução. Mariana tinha ido à Universal pela primeira vez naquela noite, levada por uma vizinha que insistia: lá, Deus opera o impossível. Ela foi com o coração partido, mas também com uma pontinha de esperança. Quando viu Juliana contando como Deus tinha restaurado sua memória, algo dentro dela gritou: se ele fez por ela, pode fazer por Sofia. No final do culto, Mariana correu até o altar. O pastor a recebeu com um sorriso e perguntou: irmã, o que você precisa de Deus hoje? Ela mal conseguia falar, tão emocionada que as palavras saíam entre soluços: pastor, é minha filha, os médicos desistiram. Eles dizem que não tem jeito. Mas eu não aceito isso. Eu quero ver o milagre de Deus na vida dela. O pastor colocou as mãos sobre a cabeça de Mariana e começou a orar com autoridade: Senhor Jesus, o mesmo Deus que abriu os olhos dos cegos, que fez o coxo andar e que restaurou a memória de Juliana, hoje toca na vida de Sofia. Quebra toda maldição, destrói toda doença, e faz com que essa criança seja um testemunho vivo do teu poder. A igreja inteira se uniu na oração, e Mariana sentiu uma paz tão grande que, por um momento, esqueceu do desespero que a consumia há meses. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, Mariana encontrou Sofia dormindo, mas algo era diferente. O rosto da menina, antes sempre contraído de dor, estava sereno. Ela colocou a mão na testa da filha e percebeu: não havia febre. Pela primeira vez em semanas, Sofia dormia sem gemer. No dia seguinte, Sofia acordou e, para espanto da mãe, pediu para ir à escola. Mãe, minha cabeça não dói mais, disse, sorrindo. Mariana não acreditava no que via. Levaram Sofia ao médico, que, após novos exames, ficou boquiaberto: as inflamações haviam sumido. Isso não tem explicação médica, admitiu o doutor. Mariana não precisava de explicação. Ela já sabia, tinha sido o toque de Deus. Uma semana depois, Mariana voltou à Universal, dessa vez com Sofia ao seu lado. A menina, antes frágil e pálida, corria pelo templo, brincando com outras crianças. Quando o pastor chamou Mariana para dar seu testemunho, ela subiu ao púlpito com Sofia no colo e disse, entre lágrimas de gratidão: eu vim aqui desesperada, mas Deus me mostrou que Ele não esquece de ninguém. Minha filha estava morrendo, e hoje ela está curada. Não foi remédio, não foi médico, foi Jesus, neste lugar. A igreja explodiu em glórias a Deus. Muitas pessoas que estavam ali com problemas aparentemente sem solução se levantaram, decididas a não desistir da fé.
Sofia, mesmo pequena, já entendia que algo grande tinha acontecido. Mãe, Deus me curou, né? Perguntou, olhando para cima como se pudesse ver o céu. Mariana a abraçou forte e respondeu: sim, minha filha. E agora a gente vai contar para todo mundo que Deus é fiel. Assim como Juliana, Mariana se tornou uma guerreira da fé. Hoje, ela faz parte do grupo de oração das mães na igreja e leva outras mulheres que passam pelas mesmas angústias que ela já viveu. Sempre que alguém pergunta como sua filha foi curada, ela repete a mesma frase que ouviu de Juliana: não foi eu. Foi Deus, através da Igreja Universal. Aqui, a fé não é só palavra, é milagre que a gente vive. E assim, a cada culto, novas histórias de vitórias são escritas. Porque na Universal, não há caso perdido, não há doença sem cura, não há vida sem esperança. Basta crer, persistir e deixar Deus agir. Afinal, como o pastor sempre diz, o impossível é só uma opinião, mas o milagre é uma realidade para quem não desiste. Na mesma semana em que Mariana testificava no púlpito, uma jovem chamada Rafaela entrou pela primeira vez na Universal arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor. Ela carregava nos braços o filho de 2 anos, Pedro, que nasceu com uma doença rara nos ossos. Os médicos tinham dito que ele nunca andaria, que cada dia seria uma batalha contra a dor, e que o melhor que ela podia fazer era se preparar para o pior. Rafaela já tinha ido a todos os lugares, hospitais públicos lotados, clínicas particulares que sugavam suas economias, até mesmo em centros espíritas onde prometeram passes em que nunca mudaram nada. Mas naquela tarde, enquanto passava em frente à igreja, ouviu um coro cantando: Deus é fiel, ele não falha, o que ele prometeu vai se cumprir. Alguma coisa dentro dela estremeceu. Era como se aquela voz estivesse falando diretamente para o seu coração partido. Ela entrou sem pensar 2 vezes. Mal sentou na cadeira, as lágrimas começaram a cair. Uma obreira se aproximou com um sorriso tão genuíno que Rafaela sentiu um alívio instantâneo. Mãe, Deus vai te ouvir hoje, a mulher disse, colocando a mão em seu ombro. E foi ali, entre soluços, que Rafaela contou tudo: as noites em claro com Pedro chorando de dor, as fraldas que nunca mais pareciam caber direito porque o corpo dele não se desenvolvia, a sensação de que estava falhando como mãe. O pastor, ao ver aquela cena, chamou Rafaela e Pedro para frente. Hoje não é dia de chorar, é dia de lutar, ele disse com firmeza, mas com uma compaixão que Rafaela nunca tinha visto antes. Deus não fez seu filho para sofrer. Ele fez para correr, pular, brincar. E hoje, nós vamos tomar posse dessa promessa. A igreja inteira se uniu em oração. Mãos se levantaram, vozes clamaram, e Rafaela sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. O pastor impôs as mãos sobre Pedro e declarou: em nome de Jesus, eu quebro essa maldição. Os ossos deste menino são restaurados agora. Ele vai andar, vai correr, vai viver sem dor. Rafaela fechou os olhos com força, apertando o filho contra o peito, como se quisesse proteger aquela fé que acabava de nascer nela. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Pedro, que antes chorava ao menor toque, começou a se mexer mais na cama. Uma semana depois, durante o culto, Rafaela notou que ele tentava se sentar sozinho, algo que nunca tinha feito. No domingo seguinte, quando o pastor pediu que ela levasse o menino para testificar, Pedro, com os olhinhos brilhando, segurou na mão da mãe e deu o primeiro passo. A igreja explodiu em gritos de alegria. Rafaela caiu de joelhos, chorando não mais de dor, mas de gratidão. Meu Deus, é verdade, ela repetia, enquanto Pedro, ainda cambaleante, dava mais um passo, e outro, como se estivesse aprendendo a andar pela primeira vez, porque, na verdade, estava. Hoje, Pedro tem 5 anos e corre pelo pátio da igreja como qualquer criança. Rafaela, que antes vivia trancada em casa com medo do futuro, agora é uma das primeiras a chegar nos cultos. Ela traz outras mães que, como ela, receberam diagnósticos sem esperança. Eu já ouvi muito não tem jeito, ela diz, segurando a mão de quem chega desesperado. Mas aqui, eu aprendi que com Deus, sempre tem jeito. Basta acreditar. E assim, a corrente de milagres continua. Porque na Universal, não são apenas histórias que se repetem, são vidas que se transformam. Cada testemunho é uma prova de que, quando a fé encontra ação, o impossível se rende. E o melhor de tudo:
sempre tem mais alguém precisando ouvir que, não importa o quão escuro pareça o caminho, a luz de Deus está sempre acesa e ela brilha mais forte dentro daqueles que não desistem. No mesmo bairro onde Rafaela agora leva a esperança, morava um homem chamado Carlos, que há anos carregava um peso invisível. Ele era pai de 2 filhos, trabalhador, mas uma sombra o acompanhava desde a adolescência, a depressão. Remédios, terapeutas, nada parecia adiantar. As noites eram as piores, ele se sentava na varanda, olhando para o céu, perguntando por que a tristeza não o largava. Até que um dia, sua esposa, após ouvir o testemunho de Rafaela na padaria, voltou para casa com um convite: "Vemigo, vamos na Universal. Não custa tentar." Carlos foi relutante. Já tinha ouvido falar de igrejas, mas nunca acreditou que algo mudaria. Porém, na primeira reunião, algo diferente aconteceu. Enquanto o pastor falava sobre a força da fé, Carlos sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse se quebrando por dentro. Ele não chorou, não conseguia chorar há anos, mas uma paz estranha o invadiu. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, dormiu sem o vazio no coração. Os dias seguintes não foram fáceis. A depressão ainda batia à porta, mas agora Carlos tinha um lugar para onde correr. Ele começou a frequentar as reuniões de libertação, a orar em voz alta, a declarar: "Eu sou livre." Mesmo quando as lágrimas não vinham, ele persistia. Até que, numa terça-feira à noite, durante uma corrente de oração, algo explodiu dentro dele. Não foi um grito, não foi um choro, foi uma certeza. Carlos abriu os olhos e, pela primeira vez, sentiu que a escuridão tinha saído. Como se alguém tivesse tirado um peso de suas costas. Hoje, Carlos é um dos que chegam cedo para ajudar a organizar as cadeiras. Ele abraça os homens que chegam com o olhar perdido, aqueles que, como ele, achavam que não havia saída. "Eu já tomei remédio que nem água, já ouvi que era fraqueza, que era coisa da minha cabeça", ele conta, com a voz firme. "Mas aqui eu aprendi que Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste de si mesmo. E a corrente não para." Porque enquanto Carlos falava, do outro lado do salão, uma mulher chamada Ana ouvia tudo com os olhos cheios d'água. Ela tinha chegado arrasada, com um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Os médicos haviam dado 6 meses. Mas ao ver Rafaela, Carlos, tantos outros que deveriam estar sem jeito e estavam ali, de pé, sorrindo, algo acendeu nela. Talvez, só talvez, Deus também tivesse um milagre guardado para ela. Ana não sabia ainda, mas naquela noite, enquanto o pastor orava pela congregação, uma dor que a acompanhava há semanas simplesmente sumiu. No dia seguinte, os exames mostrariam o que seu coração já sabia: o tumor tinha regressido. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Ela chamou de milagre. Porque na Universal, as histórias não são contadas só para inspirar, são vividas para provar que Deus ainda age. E toda vez que uma vida é transformada, é como se ele sussurrasse: "Você achou que eu tinha esquecido de você? Nunca. Eu só estava preparando algo maior." Ana não conseguia conter as lágrimas enquanto olhava para o laudo médico pela segunda, terceira vez. As palavras "a remissão completa" brilhavam mais que qualquer diagnóstico que ela já tinha recebido. Mas não era só o papel que falava, era o corpo dela. A fraqueza tinha ido embora, a dor que a acordava de madrugada como um pesadelo, simplesmente não existia mais. E o mais incrível, ela sentia uma paz que não vinha de remédios, mas de algo muito maior. No domingo seguinte, ela voltou à Universal não como uma doente em busca de esperança, mas como uma testemunha viva do poder de Deus. Quando o pastor pediu que quem tinha recebido um milagre se levantasse, Ana se pôs de pé sem hesitar. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. "Eu vim aqui há algumas semanas achando que minha história tinha acabado. Os médicos me deram um prazo, minha família chorava nos cantos da casa, e eu só pedi a Deus que, se fosse a minha hora, que Ele me levasse em paz. Mas Deus não veio me levar. Ele veio me curar." O auditório explodiu em aplausos e glórias. Muitas pessoas na plateia também tinham suas próprias batalhas: câncer, depressão, dívidas que pareciam sem saída. Ao ver Ana ali, radiante, algo dentro delas também começou a acreditar: se Deus fez por ela, pode fazer por mim. E foi assim que, sem planejar, Ana se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Uma senhora chamada Marisa, que lutava contra um problema no coração há anos, se aproximou dela após o culto.
Moça, eu ouvi seu testemunho e eu preciso de fé como a sua. Os médicos falam em cirurgia de risco, e eu tenho medo. Você acha que Deus pode me curar também? Ana segurou as mãos dela, ainda quentes da unção que tinha recebido minutos antes. Marisa, se Deus curou uma pessoa como eu, que já estava quase desistindo, imagine o que Ele não pode fazer por você. Mas tem uma coisa, a gente não pode só pedir. Tem que crer. Tem que vir aqui, buscar a Deus de verdade, e não sair daqui até sentir que algo mudou dentro da gente. Marisa voltou na quarta-feira, na corrente de oração. E na semana seguinte, no mesmo lugar onde Ana tinha dado seu testemunho, foi ela quem se levantou, com lágrimas nos olhos e um exame no bolso. Seu coração, que antes batia irregular, agora funcionava normalmente. Os médicos não tinham explicação. Ela tinha, era a mesma mão que tinha tocado Ana. Os milagres começaram a se multiplicar. Um homem que não andava há 2 anos depois de um acidente se levantou do cadeirão e deu os primeiros passos no meio do templo. Uma jovem que sofria com crises de ansiedade severas contou que, após a oração, sentiu uma calma tão profunda que nem os remédios conseguiram dar. Cada história era diferente, mas todas tinham algo em comum, a fé que nascia ali, entre aquelas 4 paredes, onde o impossível se tornava possível. Ana, que antes pensava que sua vida estava acabando, agora via que Deus tinha planos muito maiores. Ela começou a participar do grupo de visitação da igreja, levando esperança para hospitais e casas de pessoas que, como ela, precisavam de um milagre. E toda vez que alguém perguntava como ela tinha conseguido, sua resposta era sempre a mesma. Não foi eu. Foi Deus. E Ele não faz acepção de pessoas. Se fez por mim, faz por você também. Só não desista antes da hora do milagre. Porque na Universal, as histórias não terminam com uma felizes para sempre de conto de fadas. Elas continuam, se transformam, e viram testemunhos que acendem a fé de quem ainda está na luta. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem redescobriu a vida, Deus vai escrevendo, dia após dia, a prova de que Ele nunca desiste de ninguém. O milagre que não termina. Anos se passaram, e o que antes era um relato de dor se tornou um rio de bênçãos que transbordava além dela. Aquelas visitas aos hospitais, que começaram como um gesto de gratidão, viraram um ministério de restauração. Muitas das pessoas que ela orou receberam seus milagres, um câncer que regrediu inexplicavelmente, um vício quebrado após décadas, famílias reconciliadas quando tudo parecia perdido. Mas havia um caso que pesava em seu coração, Dona Maria, uma senhora que, como ela outrora, ouvia dos médicos que não havia mais o que fazer. A doença avançava, e a esperança minguava. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto segurava a mão frágil daquela mulher, ela sentiu o mesmo fogo que um dia a havia levantado. Senhor, se a senhora curou a mim, cura ela também, clamou em lágrimas. Não foi instantâneo. Não foi como nos filmes. Foram semanas de oração incansável, de jejuar, de persistir quando até os mais próximos duvidavam. Até que, num exame de rotina, os médicos balançaram a cabeça, incrédulos, não há mais sinal da doença. É inexplicável. Dona Maria chorou abraçada a ela, repetindo as mesmas palavras que um dia a haviam salvado: não fui eu. Foi Deus. E se fez por mim, faz por você. A reflexão que fica. Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. O milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação da alma que, ao ser tocada, passa a tocar outras. A fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que, mesmo quando a noite é longa, a manhã pertence a Deus. Ela aprendeu que os maiores milagres nascem onde a humanidade diz é impossível, mas onde o céu sussurra: espere. Eu ainda não terminei. A lição. Se você está lendo isso hoje e a batalha parece sem saída, lembre-se, Deus não escreve histórias pela metade. O que Ele começou em você, Ele completará, mesmo que o caminho seja pela dor, pela espera ou pelo silêncio. O milagre não é só o final feliz, é cada passo que você dá sem desistir, cada lágrima que rega a terra onde a fé vai florescer. E quando você menos esperar, olhará para trás e verá, a mão dele esteve lá o tempo todo, guiando, sustentando, preparando você para ser a resposta de oração de alguém mais. Porque na Universal, andando com Deus, nenhuma história termina. Ela se multiplica.